Então, vamos retomar então falando sobre o gnosticismo. Nós falamos sobre o maniqueísmo, o zoroastrismo, e vamos falar sobre os personagens, né, do gnosticismo. Lembrando que a gente não está adentrando profundamente cada linha metafísica, nós vamos fazer isso depois, mas nós estamos apresentando os pensadores em si dessas doutrinas, desses ensinos e a sua visão metafísica. Nós falamos então sobre Mani, né, que tinha influências gnósticas, né? Isso significa que o gnosticismo ele deve aparecer antes de Mani, né? Então ele surge realmente antes de Mani, lá pelo século I, século I depois de Cristo. Tem algumas coisas ou crenças gnósticas dentro de ensinos como platonismo, algo assim, ali nos filósofos, mas não é gnosticismo em si. São crenças que estavam dentro dessas cosmovisões e influenciaram o gnosticismo, tá? Então, essas tradições filosóficas gnósticas, elas vão surgir, como eu estava falando ali, nos primeiros séculos da era cristã ali, entre os séculos 1 e 3. As raízes elas vão poder ser rastreadas lá como eu disse, o platonismo tinha algumas coisas, o zoroastrismo tinha alguma coisa, o judaísmo helenístico, né, cabalista, as religiões de mistérios grego e romanas. No Egito Antigo também existiam sociedades ocultas que carregavam alguma coisa gnóstica, como por exemplo os pitagóricos antigos. Há diversos historiadores que dizem que Platão era iniciado nessa escola gnóstica. Então, da onde vem a origem do termo gnosticismo? A palavra gnose significa conhecimento, gnosis. Tá? Então, obviamente, é o estudo ou o grupo, né, que defende o verdadeiro conhecimento, o conhecimento real das coisas, né, que tem uma influência forte platônica, como a gente falou ali, porque Platão ele defendia a teoria do mundo das formas, o mundo das ideias, né? Então, não é necessariamente o conhecimento intelectual comum, né, mas algo oculto, um conhecimento que é necessário ser revelado ou por uma divindade ou por uma iluminação racionalista, tá? E essa iluminação ela vai libertar o ser humano da sua prisão. Então o corpo e o que é físico para o gnosticismo é algo mal, né? É algo naturalmente mal. A Bíblia ela trata a nossa carne, nosso corpo como algo corrompido pelo pecado, mas o gnosticismo não é a mesma coisa. Na Bíblia, não só a matéria, né? O ser humano inteiro foi corrompido pelo pecado. Quando você vê obras da carne em Gálatas 5, você percebe que a origem ou que a natureza de que Paulo chama carne não inclui apenas o corpo, mas atos espirituais, como feitiçaria, coisas que são místicas, não apenas físicas. Então, isso é distinção básica, né? No cristianismo, não é a matéria em si que é má, mas o pecado que adentrou no mundo, que faz com que a natureza inteira, não só a matéria, tenha sido corrompida pelo pecado, ok? Então, nós temos que analisar isso. A Bíblia diz, inclusive em Judas, né, diz que Deus santificou os próprios anjos, né? Tamanho foi a queda do homem, né, como representante federal da humanidade, mas também ele era a coroa da criação. Nós vemos Salmos capítulo 8, o representante da criação. Então, Deus salva a sua criação inteira com a obra de Cristo. Em Colossenses é dito que Jesus ele reconcilia as coisas do céu e da terra. Isso significa que não apenas as coisas materiais são tocadas pelo pecado, mas as imateriais no cristianismo também são tocadas pelo pecado. Em Jó é dito que até os anjos Deus atribui loucura ou atribui pecado, erro, né? Então, nós temos que analisar o gnosticismo diferente do cristianismo. No cristianismo, não apenas a matéria foi afetada pelo pecado, mas todo o reino espiritual, os anjos caídos são corrompidos pelo pecado, né? Os anjos eleitos são santificados por Deus e preservados pelo pecado. E também há uma obra redentora, a obra redentora de Cristo também inclui eles de alguma forma, reconciliando as coisas do céu
com a terra. Em Colossenses nós vemos isso. Então, obviamente, Cristo morre para resgatar os eleitos, que são aqueles que Deus escolheu, não todos, né? Mas vamos continuar então com a visão particular do gnosticismo, tá? É muito complexo e existe muito debate sobre a origem de algum pensador específico, tá? Ou de grupos específicos que deram origem ao gnosticismo. Então, o gnosticismo ele é uma crença que ela foi, vamos dizer assim, se popularizando, ela foi se desenvolvendo de uma maneira geral. Não existe como a gente rastrear na história um primeiro pensador ou uma primeira menção. Sempre que a gente começa a rastrear, você pega elementos do zoroastrismo, que é antigo, né? Elementos inclusive do judaísmo e outras visões. Então você não consegue fazer esse rastreio. Ele não surgiu como um movimento único, coeso ou organizado, mas como um conjunto de ideias, práticas espirituais que se desenvolveram paralelamente e muitas vezes em oposição ao cristianismo ortodoxo, ali no primeiro século. Então ele, junto com o cristianismo, ele vai aparecendo como um conflito, né, com o cristianismo, trazendo ideias conflitantes. Um exemplo de uma crença gnóstica, que tem origem gnóstica, né, é o docetismo, que Cristo ele não tinha um corpo físico, ele era um espírito evoluído. É aquele corpo, a cruz não, ele não sofreu de verdade, porque ele não tinha corpo físico. Isso tira todo o mérito da salvação, remove a gravidade do pecado, não só a gravidade do pecado, mas também da obra de Cristo, né? Então Satanás está sempre atacando a obra de Cristo de alguma maneira. Então, como a matéria é algo ruim, Deus, né, Jesus, que era Deus homem, alguns gnósticos, entre aspas, cristãos, eles não poderiam ver ele como um ser humano normal, né, com corpo. Ele era um ser totalmente iluminado, então ele não deveria ter corpo. Isso deu origem, então, a essa heresia chamada docetismo, tá? Que vai negar que a paixão de Cristo, a morte dele, ela foi uma morte verdadeira, física. Isso é uma heresia condenada na Bíblia. O João fala isso, inclusive, ele diz que aquele que diz que Cristo não vem em carne, esse é mentiroso e anticristo. Né? Então o espírito do anticristo estava no gnosticismo. Né? Isso está em 1 João. Então você vai perceber que essa crença é totalmente anticristã. Então, embora ela possa parecer ter uma sabedoria, ela possa parecer ter uma visão, vamos dizer assim, boa, ela é maligna. Ela tem origem num espírito anticristão. Então, o judaísmo tradicional também vai entrar em conflito com o gnosticismo, mas dentro de seitas judaicas você vai ter. Muitos estudiosos acreditam que o gnosticismo surgiu na tentativa de reinterpretar as crenças judaicas à luz da filosofia grega. Então, os gregos, né, ou os judeus, né, helenísticos, eles estavam tentando reinterpretar o judaísmo, então deram origem então ao gnosticismo. Essa é uma crença meio que geral, assim, uma crença de muitos, especialmente a partir do contato com o platonismo médio e outras correntes filosóficas helenísticas. Mas nós vimos também a influência de Zoroastro, né, nessa tipo de pensamento, inclusive de Platão, ok? Que foi o que deu origem a muitas crenças gregas, né, obviamente. Obviamente é o pensamento grego. Alguns hereges, como Marcião e outros hereges ali, a gente vai estudar isso depois, eles vão acabar defendendo que Paulo era um gnóstico. O negócio é tão absurdo, sim. Vão rejeitar diversos textos bíblicos e aceitar apenas algumas cartas paulinas, onde eles vão distorcer aquilo que Paulo está falando, né? Como sendo, como eu disse ali, a questão da carne ou da natureza humana caída, né? Eles vão tentar defender, então, que Paulo está defendendo que a matéria é má por si mesma. Né? E Paulo nunca defendeu isso. Ele disse que o pecado entrou no mundo por um homem. O pecado entrou no mundo por causa da queda de Adão. E também, obviamente, Paulo vai defender a metafísica bíblica de que Deus causou todas as coisas. Né? Então, Paulo não defendia isso. Inclusive, Pedro, na segunda epístola, diz que os hereges, aqueles que muitas pessoas distorcem o que Paulo falou,
para sua própria condenação, obviamente, né? Porque ele falou com muita sabedoria, então as pessoas pegavam o que ele falava que era complexo ou que tinha alguma semelhança com a doutrina que eles estavam ensinando e distorciam aquilo para poder dizer que Paulo estava defendendo a sua própria posição errônea, pecaminosa, sobre a natureza das coisas. Então a gente está falando de metafísica, estamos falando de natureza. Então é necessário a gente analisar como eles acreditavam que era a natureza. Vamos lá. Vamos ver aqui. Outros estudiosos argumentam que ele tem raízes mais antigas, por exemplo, nas ideias do zoroastrismo persa, que a gente viu aí. Especialmente na forte dualidade entre bem e mal, espírito e matéria. Existe mesmo. Também há influência nas tradições egípcias, mesopotâmicas e do misticismo judaico, como literatura apocalíptica e o misticismo da Merkabah. Então, o que eu penso? Eu penso justamente isso, que o gnosticismo ele foi pegando várias partes desses ensinos, tanto do zoroastrismo, quanto do cristianismo, quanto do platonismo, quanto do judaísmo, e pegou várias partes desse ensino, então, e os gnósticos acabaram criando seu próprio pensamento a partir daí. Então, por isso que é difícil, eu acredito, detectar a origem do gnosticismo. Então, uns vão dizer, mas ele surgiu aqui, surgiu ali, como eu li aqui. Mas, na verdade, ele surgiu, amadureceu, entre aspas, né? Apodreceu, mas vamos usar esse termo, amadureceu, teve seu zenite, né? Teve seu ápice, o seu apogeu, vamos dizer assim, na ideia ali entre o primeiro e o terceiro século, onde ele vai criar força máxima. Daí, com todas as ideias que já existiam antes, entendeu? Ele toma força. Né? Então ele é algo que vai sendo trabalhado até chegar aquele momento em que eles pegam essas crenças antigas, algumas de 2000 anos antes de Cristo, né? 1800 ali, do zoroastrismo, 1000, e trazem então para a modernidade ali, junto com o pensamento helenista, grego, e com a tradição judaica e cristã. Com o surgimento do cristianismo, muitos grupos gnósticos adotaram elementos de nova fé, reinterpretando as figuras centrais como Jesus Cristo, mas entendendo como um salvador por meio não como um salvador por meio do sacrifício físico, que foi o que eu falei sobre o docetismo, e sim um portador da gnose da sabedoria espiritual oculta, que veio revelar elementos da verdadeira natureza divina da sua alma. Isso aqui influenciou Mani, né? Nós vimos ali, Mani vai aparecer no século II, no século III depois de Cristo, né? Como a gente estava vendo ali. Isso influenciou Mani, os maniqueístas, né? Então, veja como o Satanás ele trabalha para destruir o conceito de sacrifício da obra salvadora, né? Que é o conceito central do cristianismo. Características principais do gnosticismo. Embora existam muitas variantes do gnosticismo, algumas ideias centrais são comuns. Quase todas as formas. Dualismo radical. Primeira. O mundo material é visto como maligno ou ilusório, criado por um ser inferior e ignorante, o demiurgo, e não pelo Deus Supremo. O verdadeiro Deus é transcendente, absoluto, espiritual, muito além da matéria. Então, o mundo físico ele não foi criado por Deus no gnosticismo, foi criado pelo demiurgo, que é não um Deus Supremo, né? Mas como se fosse o criador do mundo material só. Então aí eles vão, isso aqui dentro do cristianismo, eles vão começar, e do judaísmo, eles vão começar agora a destruir conceitos cristãos e judaicos. Ó. O demiurgo, que é esse criador da matéria, ele muitas vezes é identificado como o Deus do Antigo Testamento. Você já ouviu hoje as pessoas falar, não, porque o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo. Isso não é uma coisa nova, isso aí os gnósticos já defendiam. Não posso entender o Deus de amor que veio, morreu na cruz, ser o mesmo Deus do Antigo Testamento que nos mandou matar. Esse é o pensamento gnóstico. Esse pensamento gnóstico, ele está ainda no popular geral muitas vezes. Então, você percebe que o coração do homem, a mente do homem, ela fabrica, muitas vezes, os mesmos erros. Cai nos mesmos erros. Então, tenta afastar o Deus do Antigo Testamento, na verdade, o único Deus, do Deus do Novo Testamento como se fossem dois, mas é apenas um Deus, não existe dois. Paulo diz, há um só Deus, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Criador de todas as coisas, né? Aquele que criou tudo. Então,
Para eles, para os gnósticos, esse demiurgo ele era esse criador, né? Ele é uma divindade menor, ele é um deus, só que ele é um deus menor que o deus criador, né? Ou a deusa criadora. Alguns vão defender que até a deusa sabedoria, né? Arrogante e ignorante, que prende as almas humanas em corpos físicos. Então o Deus verdadeiro, o Deus da sabedoria, criou seres de luz, espíritos, não materiais. E esse Deus malvado, que é o demiurgo, ele prende essas criaturas dentro dos corpos, né? Físicos, da matéria. Ele é mau, ele é cruel. Eu falei sobre isso antes, né? Algumas interpretações vão ter até nomes para esse deus, né? Yaldabaoth, por exemplo, uma serpente, né? Com cabeça de leão, que é o demiurgo, enfim. Mas são diversas, como é que eu vou dizer, representações do demiurgo. E alguns vão dizer que existem até mais do que um demiurgo. Mas o conceito básico da gnose é o mesmo, ok? A centelha divina, tá? Outro ensino deles. Dentro de certos seres humanos, não é todos, tá? Existe uma centelha divina verdadeira, uma parte do mundo espiritual aprisionada na carne. O objetivo da vida é libertar essa centelha e retorná-lo ao pleroma, que é o reino divino. Então, os seres humanos têm a natureza divina dentro deles, né? Essa centelha divina. Não todos, né? Alguns vão defender que todos e outros vão defender que não todos. Então, como se dá a salvação na gnose? Ela não vem pela fé. Ela não vem pela fé, pela crença, né, na obra da cruz, do que Jesus fez. Mas não vem pelas obras ou sacrifício, mas pelo conhecimento interior esotérico. Obviamente, esse autoconhecimento, ele é uma obra, né, por não ser uma obra de Deus, né, deles aqui. Ele é uma obra do homem, de alcançar essa iluminação. A gnose, essa iluminação que salva, que revela a verdadeira origem da alma e o caminho de volta à luz divina. Então, quando a pessoa se torna gnóstica, que ela abraça essa crença, no gnosticismo, então, ela é salva. Né? Cristo, na verdade, para eles, como eu já disse, ele é um ser celestial, às vezes puramente espiritual, sem corpo físico real, muitas vezes. Não é todo gnóstico crê, mas muitas vezes, que veio trazer esse conhecimento aos seres humanos. Seu papel é de um mestre espiritual e não de redentor através do sofrimento físico. Então, a rejeição dos gnósticos ao que é físico e material, ela traz então essa heresia, né, para dentro do cristianismo. Principais escolas gnósticas. Então a gente vai ver as principais, tá? Existiram diversas escolas ou seitas gnósticas, cada uma com suas variações doutrinárias. Primeira, Setianismo, uma das correntes mais antigas que reverenciava Sete, filho de Adão, como portador da verdadeira gnose, fortemente influenciada pelo judaísmo e misticismo antigo. Então, Sete era um gnóstico, ele era um iluminado. Então, nós somos filhos de Sete. Né? Eu ouvi alguém falando até que, inclusive, que eram filhos de Noé, hoje, um grupo de judaístas, judaico-messiânicos. Né? Eles diziam que eles são filhos de Noé, eles não comem carne de porco, eles têm aqueles mandamentos ali que Deus deu para Noé, que eles obedecem, né? Tudo muito bonito, mas é a obra de Cristo, mas é a imputação da justiça de Cristo e o sacrifício dele, né? E a substituição penal, tudo isso é rejeitado. Eu estou falando sobre soteriologia, mas é necessário falar, né? Depois tem o valentianismo, que é fundado por Valentim, foi uma das escolas gnósticas mais sofisticadas, misturava cristianismo com mitologia gnóstica, defendendo que Cristo era uma emanação do pleroma. Pleroma, sabedoria divina, a centelha divina, ele era a emanação. Depois tinha os basilidianos, seguidores de Basílides. Desenvolveu uma cosmologia complexa com 365 céus. Então, ter esses 365 céus, e conforme você vai sendo iluminado, você vai tendo acesso a eles. E consideravam que Cristo não sofreu realmente na cruz, mas apenas pareceu sofrer, que é o docetismo que a gente estava falando ali. Depois tinha os ofitas e os nazarenos, cultos gnósticos que vinham a serpente de Gênesis como símbolo da sabedoria e libertação. E não a queda, reinterpretando narrativas bíblicas com um prisma esotérico. Então, por exemplo, assim, a serpente não era o diabo, na verdade, ela era a emanação da sabedoria. E ela queria dar sabedoria ao homem. Né? E o Deus que prendeu o homem no jardim, que proibiu ele de comer a sabedoria, na verdade era o mal. Então veja que há uma deturpação bem satânica dos textos bíblicos. Né?
Principais textos gnósticos. Durante muito tempo, o conhecimento sobre os gnósticos vinha apenas de seus opositores, como Irineu de Lyon, Tertuliano, Hipólito e Epifânio, que escreveram obras para denunciar heresias. Então nós vamos, inclusive por isso que nós estamos aqui falando sobre isso, nós vamos analisar os pais da igreja depois, né, a ideia metafísica deles, vamos ver que muitos deles eram sinergistas, alguns não, e vamos analisar o combate deles com os gnósticos, que realmente foi algo muito importante. No entanto, em 1945 foi descoberta a biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, um conjunto de manuscritos em cópita contendo diversos textos gnósticos originais, entre eles, que são os apócrifos. Evangelho de Tomé, que é uma coleção de ditos atribuídos a Jesus, muito com tom místico e enigmático. Evangelho de Filipe, enfatiza os mistérios sacramentais e a união espiritual. Evangelho da Verdade, que é um texto valentiano, que interpreta a missão de Jesus como revelador do Pai. Hipóstase dos Arcontes e Apócrifo de João, e também Tratado de Tripartido, entre outros. Então, diversos textos apócrifos e diversos pseudo-pígrafos, né, e pseudo-evangelhos foram escritos com essa origem gnóstica. Então, muitas pessoas dizem, por que não, alguns textos, alguns evangelhos estão fora da Bíblia? Né? Pessoas ignorantes falam, né? Ali o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé, porque na verdade as pessoas que escreveram não foram Tomé, não foram Pedro, não foi Pedro, foi um grupo gnóstico trazendo os pensamentos dele para dentro do cristianismo, colocando palavras ali na boca de Jesus, ou usando Jesus como um personagem gnóstico para trazer iluminação. Então, é por isso que esses textos bíblicos, eles não estão, bíblicos não, né? Antibíblicos, não estão no cânon bíblico, né? E eles foram combatidos ali pelos pais da igreja, que nós vamos ver depois. Então, a gente já viu ali, os maiores expoentes, né, junto com as escolas, Valentim, que é um dos mais influentes mestres gnósticos. Ele fundou a escola que se espalhou para Roma, Egito e outros lugares. Sua teologia foi complexa, né? Então a gente não vai ter tempo de analisar cada ponto e aspecto de Valentim. Basilides desenvolveu uma cosmologia elaborada com múltiplos níveis de realidade, que é aquela ideia de vários céus, né? E também negou a morte de Cristo ser uma morte física real, que é o docetismo. Ele no século II, né? Mas essa ideia, se você ler o Evangelho de João, ela já estava ali no primeiro século ali. João já combatia essa ideia de que Cristo não veio em carne. João combateu e condenou uma heresia, o docetismo, que era uma das ideias também que Basilides ele defendia, tá? Ele considerava que a salvação vinha pelo conhecimento secreto, né? De que a matéria é má e tal. Depois tinha Marcião de Sinope, embora não seja considerado muitas vezes gnóstico, mas ele era. Ele era um gnóstico, ele tinha muitas crenças gnósticas. Ele rejeitava o Antigo Testamento e viu o Deus do Antigo Testamento como diferente de Jesus. Então ele é combatido ali pelos pais da igreja também. Depois nós temos Mani, que a gente já viu que é o fundador do maniqueísmo, que tinha ideias parecidas. Ele foi influenciado pelo gnosticismo, né? E incorporou ideias de diversas partes, inclusive o próprio dualismo do gnosticismo. Tá? O gnosticismo representou uma grande ameaça à ortodoxia cristã nos primeiros séculos. A igreja cristã primitiva, ao organizar seus dogmas e canonizar as escrituras, fez questão de excluir os textos das doutrinas gnósticas, como eu falei ali, né? Assim, o gnosticismo foi rotulado como heresia e seus seguidores perseguidos. No entanto, muitos estudiosos modernos veem o gnosticismo como uma das muitas correntes legítimas e criativas do cristianismo primitivo. Obviamente, o mundo vai achar que eles que têm só têm uma interpretação diferente. O que tem de mais? Eles são cristãos, eles só pensam de maneira diferente, mas isso é um ataque a doutrinas fundamentais do Evangelho. Isso nos leva a uma questão epistemológica: até quanto de mentira nós podemos tolerar dentro da igreja? Nós não podemos tolerar nenhuma. Né? Olha só, uma distorção ali, a matéria é má, pronto, já causou conclusões. A premissa que a matéria é ruim em si mesma, não que ela foi corrompida pelo pecado, como o pecado original, ela já trouxe conclusões totalmente não só equivocadas, heréticas e blasfemas, que deveriam ser e foram descartadas pelos apóstolos e pelos primeiros pais da igreja.
Então nós não podemos tolerar o erro em nenhum grau. A gente deve combatê-lo sempre. Paulo fala, nada podemos contra a verdade, apenas pela verdade. Isso é muito importante, não só estudo, mas estar comprometido e aliançado em defender a verdade. Né? Isso é muito importante. Declínio e influência. Com o fortalecimento da igreja institucional, a aliança com o Império Romano e tal, o gnosticismo foi marginalizado e praticamente desapareceu como movimento organizado até ser redescoberto no século XX com os manuscritos de Nag Hammadi. Então, ele praticamente desapareceu, mas não quer dizer que ele tenha desaparecido completamente até o século XX, tá? Que ele vai se tornar mais popular de novo. Então, muitos jovens hoje, eu encontrei muitos, e eu, quando era jovem, eu estudei, obviamente, graças ao bom Deus, nunca fui para essa heresia, mas estudei gnosticismo. Muitos jovens, eles acabam sendo vendo algo de sabedoria no gnosticismo e começam a ir para essa linha, e se afastam do cristianismo em um nível totalmente bem, como é que eu vou dizer, abismal, assim, porque eles começam a aceitar essas premissas como verdadeiras. Né? Contudo, suas ideias sobrevivem em tradições esotéricas, místicas e filosóficas, sobreviveram, né, ao longo da história. Por exemplo, dentro do neoplatonismo, tinha pensamentos gnósticos, né? Então nós vamos ver aqui o neoplatonismo e os pensadores dele. Depois, as seitas medievais como os cataros. Né? Não sei se você conhece aquela música Era, né? Acho que é A menor. Aquela música Era é uma crítica à Igreja Católica por ter perseguido os cataros. Né? Então eles estão ali fazendo uma prece a Deus. Na verdade, os cataros, que essa seita dos cataros, entre aspas, cristã, era gnóstica. Então ela tinha esses elementos do gnosticismo que a gente está falando aqui. Ela trazia com ela foi perseguida pela Igreja Católica por causa disso. Né? Então muitas vezes a gente fica com pena, né? Tem que ter liberdade de pensamento, tal, mas eles estão causando dano às pessoas, né? Com a mentira. No misticismo cristão, em alguns grupos místicos cristãos, né? Como a gente viu os cataros ali e outros, na alquimia, né, em grupos de alquimia, no hermetismo renascentista, talvez dentro de sociedades ocultas, nós vamos ver isso também, como a maçonaria e outras ideias gnósticas prevalecem. Né? Nós vamos ver depois, quando a gente começar a estudar a metafísica moderna. Até movimentos contemporâneos como o ocultismo moderno, o esoterismo gnóstico, né, contemporâneo, na psicologia analítica de Carl Jung. Né? Não, psicologia é algo muito bom. Mas dentro da psicologia analítica de Jung, tu tem gnosticismo. Ele via os mitos gnósticos como expressões profundas da psique humana. Então ele é influenciado. Não existe nada neutro, meu amigo. Tudo é pressuposto. A pessoa pressupõe a sua crença, pressupõe as suas ideias, né? E colocam ali. Então, a psicologia de Carl Jung, ela era mais voltada para esse lado místico. E ela traz elementos da gnose. Querendo ou não. E não só da gnose, mas muitos elementos pagãos, como sendo aspectos de manifestação ou de expressões da psique humana que precisam ser estudados e analisados e que podem ser tratados usando métodos ou pensamentos gnósticos, né, ou pensamentos pagãos ou de outras crenças. Por isso que a gente, quando fala sobre psicologia, as pessoas, não, a psicologia é uma ciência. Uma ciência, o que é ciência, né, de acordo com a filosofia? Não é isso aí, mas a ciência é totalmente indutiva. Já a psicologia, a psiquiatria de Freud, que parece ser um pouco mais cética, ela era totalmente voltada para aquilo que é carnal, sexual. Para Freud tudo é sexual, tudo tem a ver com sexo, tem a ver com carnalidade, né? Tem a ver com traumas, né, com o pai, relações humanas e tal. Então a culpa nunca é do homem, a culpa nunca é sua, a culpa é do seu pai, da sua mãe, entendeu? É sua responsabilidade, mas tipo assim, você faz isso por causa de outra coisa. Então a causa, vamos dizer assim, de você agir como um depravado é algum trauma no passado, né? Ou alguma coisa assim. E manifestações espirituais não existem, né? São só alucinações, tá? Não tem questão cética de negar
do espiritual. Então, nada é sem pressupostos, nada. Psicologia, nada é sem pressupostos. Nós estamos repletos deles e nós temos que abrir os olhos e orar para o Senhor guardar nossa mente para a gente não cair em erros e em crenças erradas. A cabala judaica, agora a gente vai falar sobre a cabala judaica, tá? Que também é grafado como Kabbalah ou Kabbalah, né? É a tradição mística esotérica dentro do judaísmo que busca compreender a natureza de Deus. Tá? Questão de metafísica aqui. A Ein Sof, né? Sof vem de sabedoria, Sofia, né? E Ein é emanação ou, do universo, né? Da alma humana e do caminho da redenção espiritual através do conhecimento secreto das escrituras, muitas vezes, né? Sagradas, e da estrutura oculta da realidade. Então ela é uma mistura ali de crenças no Antigo Testamento, de que há algum segredo ali no Antigo Testamento, e que há um segredo na estrutura da realidade que você deve aprender, para que você seja iluminado, você alcance a redenção, para que você seja uma pessoa melhor, enfim. A palavra Kabbalah, ou Kabbalah, vem do hebraico Kabbalah, que significa literalmente recebimento, ou tradição recebida. E refere-se a um corpo de ensinamentos que teria sido transmitido oralmente desde os tempos antigos, finalmente sistematizado da Idade Média. Então, ela é algo que vem já de antiguidade. Origem da Cabala judaica. A origem da Cabala é envolta em mistério e camadas de tradição. Embora alguns cabalistas afirmem que os seus ensinamentos remontam ao próprio Abraão, Moisés e os profetas bíblicos. Os estudiosos modernos situam o desenvolvimento da Cabala como um sistema místico estruturado na Idade Média, especialmente entre os séculos 12 e 13, na Espanha, sul da França e Palestina. Mas nós temos textos aqui, provavelmente influenciados pelos gnósticos também, cabalísticos, por exemplo, textos bíblicos e midráshicos, onde encontramos passagens enigmáticas de visões celestiais, né? Então eles pegam ali a ideia de Ezequiel, a carruagem celestial, Merkabah, a literatura apocalíptica judaica entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo, que fala sobre mundos celestiais, anjos, julgamentos, revelações. Então tem algumas crenças aqui, tem diversas, mas eu vi uma vez que uma das crenças da Cabala judaica é a seguinte: o judeu, ele era muito místico, ele buscava o poder, né? O sinal. Então, para que você aprisionasse um demônio, você tinha que saber o nome dele. Por isso que alguns vão pegar e ficar abismados, porque Jesus expulsava o demônio e perguntava o nome dele. Então, para você ter domínio sobre ele, você tinha que saber o nome dele. E os anjos também, quando os anjos vinham te revelavam um nome nesse misticismo aí, ele estava te dando acesso a um nível novo de realidade, um acesso a um nível novo de conhecimento. Então conhecer os nomes dos anjos e o nome de Deus, os outros nomes de Deus, ia conferindo a você, os nomes secretos, ocultos, né? Ia conferindo a você poderes, mais poder espiritual, mais autoridade, mais conhecimento, né? Então você ia subindo o que seriam escadas para chegar até o céu. Então aí o anjo Gabriel aparece para você e diz o nome dele, aí diz um outro nome, daí você está num outro nível de revelação, né? Aí o demônio, você consegue descobrir o nome dele, então você tem autoridade sobre ele. Tudo isso é misticismo. Você vê na Bíblia. Então alguns, mas então por que Jesus perguntou o nome do demônio? Perguntou uma vez, né? E não perguntou se ele teria ou não autoridade, porque o demônio reconheceu a autoridade de Jesus antes. Ele diz, olha, porque veio nos atormentar antes do tempo. Ele já reconheceu a autoridade de Jesus antes de Jesus perguntar o nome dele. E uma só vez Jesus pergunta o nome do demônio, que é a legião, né? Na verdade era uma legião de demônios. Então, Jesus não praticava a cabala. Jesus já tinha autoridade sobre os demônios. Ele só está demonstrando. E o escritor, que é Mateus, e os outros escritores dos evangelhos sinóticos, estão nos demonstrando ali que aquela pessoa estava atormentada por milhares de demônios, né? E que isso é possível, né? Então, onde mais? O misticismo da Merkabah, séculos 1 a 6, buscava estados estáticos e visões das esferas divinas por meio de práticas meditativas e ascéticas. Então, o anjo não quer me revelar o nome da próxima esfera de realidade, de emanação celestial, então vou aqui praticar um jejum, vou aqui deixar de fazer sexo, vou aqui deixar de fazer tal coisa,
deixar de me alimentar, de tomar água, vou fazer bater a minha cabeça no chão. Então ele vai me revelar o próximo nível. E aí eles tinham aquelas visões estáticas espirituais, ou mentiam, ou o capeta aparecia para eles, não sei. E então eles viam, né, com essas visões o próximo nível de revelação. O Talmud e o Midrash, que contém elementos esotéricos dispersos. Ah, mas o Talmud é uma obra judaica, né? Não, uma obra não, ele não reflete a religião cristã. Inclusive, tem coisas blasfemas no Talmud, né? Muitas coisas, no Midrash também. Então, são totalmente anticristãos e até anti-judaico, vamos dizer assim, se você pegar o judaísmo mais purificado, talvez até dos próprios, vamos dizer assim, fariseus mais antigos, né? Como Gamaliel. A Cabala, tal como hoje é conhecida, começa a estruturar principalmente com o surgimento do livro Zohar. Já ouviu falar do livro Zohar? Sefer HaZohar, atribuído ao sábio do século II, Rabi Shimon Bar Yochai, mas que provavelmente foi escrito no século XIII, tá? Por Moisés de León, na Espanha. Então, esse livro aqui ele vai se tornar bastante popular para os cabalistas, né? O que Cabala defende? Então vamos lá. Cabala propõe uma visão do mundo altamente simbólica e profundamente espiritual. Entre os elementos centrais de sua doutrina estão Ein Sof, o Deus infinito. No centro da Cabala está o conceito de Ein Sof, sem fim, que é o aspecto mais elevado e incompreensível de Deus. Veja que essa Ein Sof, que é algo sem fim, também em alguns lugares é chamado de Aeon, em grego, Sofia. E Sofia é sabedoria, e Aeon é algo que nos fala sobre algo eterno, algo atemporal, infinito, entendeu? Então aqui, mas dentro da Cabala, a Ein Sof é sem fim, dentro de algumas linhas da Cabala. Então ela tem essas, como é que eu vou dizer, esses jogos de palavras assim. Então alguns grupos vão começar a interpretar e reinterpretar isso, né? Vai causar uma multifacetação de interpretações e pensamento dentro do próprio da própria Cabala, tá? Que é o aspecto mais elevado e incompreensível de Deus, né? O Ein Sof, o aspecto mais elevado. Então, por isso que em muitos grupos, inclusive na própria maçonaria, você tem que saber o nome de Deus, entendeu? E existe o nome de Deus e a Vé que não se pronuncia mais, né? É um nome secreto. Como que se pronuncia esse nome? Coisa importante, né? O místico, misterioso, né? Mas saber e conhecer os nomes de Deus te proporciona mais iluminação, te proporciona mais sabedoria. Então traz consigo esses conceitos, tá? Então, a Ein Sof está além da criação, então ela é transcendente. Lembra que a gente está falando? Mas o Deus da Bíblia, ele é só transcendente? Não. Eu já disse desde os primeiros vídeos, Deus é transcendente e imanente. Ele está além da criação e dentro da criação, né? Ele é aquele que escreve a história, mas ele está presente na história. O nosso Deus, ele não é apenas transcendente, ele é imanente também. Nós podemos ter contato com ele, conversar com ele, orar, né? E receber sua iluminação. A Ein Sof está além da criação do tempo e da existência como a conhecemos. É absolutamente transcendente e oculto, esse Deus, né? Ou a deusa, enfim. As Sefirotes. O que são as Sefirotes, né? Eu tenho um personagem de jogo de videogame com esse nome. As Sefirotes são emanações divinas. A Ein Sof se manifesta no mundo por meio de 10 Sefirotes, na base da Cabala. Eu já vi lugares que são 12, já vi. Então, isso aqui é só uma base para você entender a Cabala. Não significa que todos os cabalistas vão crer exatamente nessas coisas. Eles podem ter variações desse pensamento aqui, ok? Então, basicamente é isso. São com canais, emanações, ou aspectos de Deus que estruturam tanto o universo quanto a alma humana. Elas são Keter, coroa, que é a vontade divina. Essa emanação, né? Divina, Keter, como se fosse um nome que Deus está te revelando da sua emanação dele, né? A coroa. Aí se você pegar, por exemplo, animes ou até pegar filmes ou pensamento moderno, pensamento da televisão, né? Você tem, por exemplo, num anime chamado One Piece, o Haki do Rei, né? Onde
O personagem, ele grita, ou ele, com a sua presença, com o seu olhar, ele faz o outro desmaiar. O que é isso? Isso é um pensamento subjetivo dentro da mente humana de, obviamente, um misticismo, né? De um poder secreto, poderoso, que faz com que ele impere sobre a vontade humana. Então o Keter é a primeira emanação da Sefirot, a vontade divina. Depois tem o Koshmash, a sabedoria, centelha da ideia. Né? Depois tem o Binah, que é a emanação do entendimento, que é a gestão da ideia. Né? Então, enquanto o Koshma dá origem à ideia, o Binah, ele administra a ideia. É o cara pensador, né, que desenvolve. Depois tem o Chesed, né, que é a bondade, amor, expansão, né, emanações de Deus. Depois tem o Gevurah, né, que é o rigor, a justiça, a contenção. Né. Depois tem o Tiferet, que é beleza, a harmonia entre a bondade e rigor. Depois tem o Netzach, que é eternidade, vitória, persistência. Depois tem o Hod, que é esplendor, humildade, submissão. E Exod, que é fundamento, né? Canal que une os superiores ao mundo físico. Depois tem o Malchut, que é reino, manifestação final no mundo material. Então, basicamente é isso. Então, na metafísica cabalista, você tem o Ein Sof, que é o Deus que está além, que é transcendente, e ele se emana para a humanidade através dessas manifestações na humanidade. Né? Então, através disso que ele se manifesta no mundo. Essas Sefirot organizam-se em uma estrutura chamada Árvore da Vida, que é um mapa simbólico da realidade do ser humano em um processo espiritual. Tá? Existe também a questão da Árvore da Vida e do conhecimento. Né? Então tem a Sefirot em algumas cabalas, né? Você vai ver alguns livros cabalistas, tem uma árvore para cima e uma para baixo. Então você tem as emanações das Sefirot e tem as emanações da árvore do conhecimento, da sabedoria. Né? A árvore da sabedoria muitas vezes é a Sefirot e a outra é emanações da Ein Sof. Enfim, o negócio é louco. Então, existem diversas versões dessa crença. Então é interessante que você entenda. Né? Não é que, mas tu tá falando, mas o que é o que? Não é que o que é o que, amigo. É que são diversos é um movimento multifacetado. Então, eu estou dando assim, basicamente, o que eles pensam, a metafísica deles, como funciona. Criação como emanação. Então, a criação não é para eles uma criação ex nihilo, do nada, onde Deus fala e as coisas surgem. Ela entende que a criação é uma emanação do divino, como luz que flui gradualmente do Ein Sof, diminuindo sua intensidade até formar o mundo físico. Então, o mundo ele é criado a partir da luz do Ein Sof, né, que é o Deus. A luz sai dele, então ela emana, a criação é a emanação dele. Né? Então a criação não é algo, como é que eu vou te dizer, criado pela palavra dele, né? Mas é algo que emana dele próprio. O Tzimtzum, que é a contração divina. Segundo o cabalista Isaac Luria, Deus precisou retrair-se para criar um espaço vazio no qual o universo pudesse existir. Olha essa heresia. Né? Isso deu origem a série de mundos, níveis de realidade e um processo que culmina na criação do mundo físico. O que ele está dizendo aqui? Que Deus retraiu ele próprio para que o mundo viesse a existir. É um troço muito absurdo. Né? Enquanto a Bíblia diz que todas as coisas existem, se movem em Deus. E que Deus está em todas as coisas. Né? Não existe lugar, Calvino vai dizer que Deus ele tanto está em todos os lugares e não existe onde Deus não está. Obviamente não está defendendo um panteísmo, né? Mas a onipresença de Deus. Né? E é um mau pensamento, de que até um pensamento reduzido, que eles são tão espirituais, mas eles não pensam que Deus é espírito, não precisa de espaço físico. E que o vazio para ele é independente, o espaço para ele é irrelevante para ele estar presente ou não. Né? Então, tipo assim, o pensamento deles é tão espiritual, ele leva um raciocínio de que é como se o espiritual fosse uma água ou tivesse um espaço, né? Mas não, o que é espiritual aqui dentro da espiritualidade divina, né, na Bíblia, é que ele é onipresente, que não depende de espaço nem de nada. Né? Ou seja, o pensamento bíblico do que é espiritual é muito mais elevado que o pensamento deles.
Quebra dos vasos, vamos ver aqui. Quebra dos vasos. Shevirat Hakelim. Durante o processo de emanação, os vasos que deveriam conter a luz divina se quebraram, gerando caos e imperfeição. Fragmentos da luz divina ficaram presos no mundo material. Lembra lá da gnose? Existe, então, uma influência gnóstica dentro da Cabala. Tá? Então, ó, a luz divina tinha que ficar, né, ser contida dentro desses vasos, né? Mas esses vasos quebraram, então o mundo material prendeu a luz divina. Ó. Ou seja, a matéria é má, de novo. A missão humana é redimir essas faíscas por meio de ações éticas, oração e contemplação, salvação por obras. Então você ora, você faz coisas boas, você contempla a Deus e então você consegue redimir essas faíscas de luz que estão espalhadas pelo universo. É como se Deus tivesse um plano e não deu certo, né? Ele fez aqueles vasos para prender a luz ali, para você ter acesso ao conhecimento, mas eles não conseguiram conter e quebraram. Então você tem que ficar catando aí a energia, ligar a sua estação de rádio espiritual e procurar essas emanações. Tikkun Olam, restauração do mundo. Essa ideia refere-se ao trabalho espiritual de reparação do mundo, através da prática correta de mandamentos, meditação, elevação de consciência. O cabalista participa da restauração da ordem divina original. Então, não é que Deus, como no cristianismo, metafisicamente vai restaurar o mundo, né, através da obra do seu filho, né, que não depende de nada do homem. Não. Você faz isso através das suas obras, através das suas ações. Você vai restaurar o mundo. Você é forte, você é o forte, o poderoso, que restaura então o mundo através das suas ações. Maiores defensores da Cabala, a gente vai ver aqui. Ao longo dos séculos, vários rabinos místicos e filósofos, né, desenvolveram e defenderam a Cabala, ou Kabbalah, como alguns gostam de falar. Shimon Bar Yochai, que a gente já falou, tradicionalmente considerado o autor do Zohar, que ele teria existido no século II, tá? Embora a autoria seja debatida. Ele é visto como uma figura mística que recebeu revelações divinas enquanto se escondia dos romanos numa caverna. De novo, como que surgiu a Cabala? Na revelação de Deus. Deus se revelou para Shimon Bar Yochai. Então ele agora é um profeta de Deus, né? É um mensageiro dessa religião nova. Moisés de Leon, século XIII, né? Ali em 1250 a 1305, responsável por compilar ou escrever o Zohar, a obra central da Cabala clássica que foi atribuída a Shimon ali, né, para dar autoridade ao texto. Sua obra influenciou toda a espiritualidade judaica posterior. Então, todos os cabalistas foram influenciados por Moisés de Leon. Isaac de Lúria, conhecido como Ari ou Arizal, foi o grande sistematizador da Cabala luriânica. Em Sefer, na Palestina, seus ensinos introduziram conceitos fundamentais como Tzimtzum, Shevirat Hakelim e Tikkun, em uma nova cosmologia cabalística. Ele viveu ali entre 1534 a 1572, ali logo após a Reforma Protestante. Ali. Depois teve Moshe Cordovero, 1522 a 1570, que desenvolveu a Cabala racional e sistemática. Escreveu obras importantes como Pardes, Rimonim, e tentou organizar toda a tradição esotérica de forma filosófica e harmoniosa. Então, depois temos Abraham Abulafia, do século XIII, místico cabalista estático. Desenvolveu técnicas de meditação com letras hebraicas, nomes divinos e som para alcançar estados da união com Deus. Sua Cabala é chamada profético-estática. Então, lembra ali, além dos nomes secretos de Deus, dos anjos, dos demônios que eles deveriam aprender para alcançar essa iluminação, ele percebeu, ou vamos dizer assim, que ele deveria praticar esse estaticismo, que é você ficar em êxtase, ok? E não só a palavra, mas o som, o tipo de som que você vai falar, o tipo de pronúncia. Você já pegou aqueles caras, né, enlouquecidos porque o nome de Deus deve ser Yahweh, tipo, tem que ser falado exatamente dessa forma, que Deus tem origem em Zeus e tal.
essas pessoas aficionadas pelo nome verdadeiro, elas são aficionadas por uma sabedoria humana, um conhecimento humano que não depende da obra de Cristo, que não depende da misericórdia de Deus, não depende da justiça de Deus revelada no Evangelho. Né? São pessoas que dependem de misticismo, que dependem de uma crendice, de uma coisa absurda. Você tem que falar o nome exato de Deus como se falava no hebraico. Né? Se você orar, Jesus, não, você não pode falar Jesus, você tem que falar Yeshua, Yeshua, Yahoshua, porque são pessoas que estão com problemas, inclusive, psicológicos. Né? Você vê qual é a consequência de se abraçar esse tipo de misticismo. Depois tem Baal Shem Tov, fundador do chassidismo, que popularizou ideias cabalísticas entre os judeus comuns. Ele enfatizou a alegria, o amor, a devoção e a proximidade de Deus, acessível a todos. Né? Ele viveu entre 1700 e 1760. Então você vê, claro, para ser uma religião bonitinha, né? Então você vai aceitar. Né? Obras fundamentais da Cabala, ou Kabbalah. Sefer Yetzirah, livro de formação, um dos textos mais antigos, descreve a criação por meio de 22 letras do alfabeto hebraico e das 10 de Sefirotes, que a gente viu aqui. Sefer HaZohar, que é o livro do Zohar, né? Livro do Esplendor, a obra mais importante, mística e simbólica, comenta esotericamente a Torá. Então ela vai dar a visão cabalística da Torá. Pardes Rimonim, Pomar das Romãs, de Moshe Cordovero, sistematizado conceitos cabalísticos. Yetz Shain, Árvore da Vida, de Raim Vital, discípulo de Isaac Luria, compila os ensinamentos lurianos, que a gente viu ali. Tá? Então, esses são os pensadores mais... as obras, né, dos pensadores cabalistas mais comuns. Ainda falando do cabalismo, né? Kabbalah e o judaísmo tradicional. Nem todos os judeus aceitam a Kabbalah como parte legítima do judaísmo. Durante séculos ela foi mantida em segredo e restrita a homens judeus com mais de 40 anos casados eruditos na Torá. Parece até uma sociedade oculta, né? E, certo, os rabinos temiam que o estudo místico levasse ao fanatismo ou heresia, como de fato ocorreu com o movimento sabatiano, liderado por Shabtai Tzvi, que afirmava ser o Messias e foi influenciado pela Kabbalah. Apesar disso, a Kabbalah foi amplamente integrada à espiritualidade judaica, influenciada na liturgia, calendário, costumes e até relaxar, que é a lei judaica, especialmente através do misticismo chassídico. Kabbalah é um movimento contemporâneo. Então, assim ela chega até os nossos tempos. Né? Nos tempos modernos, a Kabbalah passou a atribuir não apenas a judeus, mas também não judeus, curiosos por seu simbolismo, espiritualidade profunda, aparência de capacidade de explicar o sentido da vida e do universo. Okay? Então tem diversas organizações modernas aí que defendem isso. Existe uma grande similaridade com a maçonaria, claro, óbvio, né? Também, e você percebeu que existe vamos dizer, um toque gnóstico também, né? Dentro da Cabala judaica. Existe. Toque gnóstico, platônico, tudo isso. Aristotélico também. Mas mais voltado para o lado místico. E dentro da maçonaria também, nós vamos ver muito mais depois. A gente vai ver isso, muito depois. Então, para finalizar, eu vou falar sobre o neoplatonismo, os pensadores neoplatônicos. E então, quando eu terminar, a gente vai para os pais da igreja e o confronto deles com os hereges, né? Principalmente os gnósticos, a visão deles metafísica. Depois nós vamos falar, antes de entrar na Idade Média, acredito, ou depois, eu vou ver quando eu introduzo isso, a visão oriental da filosofia e metafísica, especificamente a de Buda, enfim, a dos escritores do Mahabharata, enfim, nós vamos ver isso depois, com calma. Né? O neoplatonismo, então, é a corrente filosófica espiritual que surgiu lá pelo século III, depois de Cristo, como uma reinterpretação mística, teológica e metafísica da filosofia de Platão, incorporando elementos do estoicismo, aristotelismo, religiões orientais e crenças esotéricas. Mais do que uma simples escola filosófica, o neoplatonismo é uma visão de mundo abrangente que busca explicar a origem do cosmos, a natureza da alma, o destino do ser humano, o caminho da união com o divino.
Embora suas raízes estejam em Platão no século VI a.C., o neoplatonismo se configura como um movimento filosófico autônomo com Plotino, no século III. Então, Plotino que vai dar origem, vamos dizer assim, ao primeiro pensador neoplatônico, ou reconhecidamente neoplatônico na história. Tá? É necessário a gente estudar Plotino também em sua visão metafísica. Ele foi influenciado profundamente pela filosofia cristã, islâmica, judaica, renascentista, permanecendo até hoje como uma base de tradições esotéricas espirituais. Origem do neoplatonismo. O termo neoplatonismo é uma construção moderna usada para distinguir essa corrente das doutrinas originais de Platão. Contudo, os neoplatônicos não se viam como inovadores, mas como intérpretes fiéis de Platão, buscando revelar o sentido oculto e profundo de seus diálogos. Então, o que eles defendiam? Não, nós não somos neoplatônicos, nós somos platônicos. Nós estamos realmente interpretando Platão. Vocês estão nos chamando de neoplatônicos. Mas essa aqui é a interpretação de Platão de verdade. Essa é a defesa do neoplatonismo. O movimento surge em um período de grande transformação cultural e religiosa no Império Romano. A antiga filosofia grega entra em diálogo com tradições religiosas orientais, como o zoroastrismo, como a gente viu, o hermetismo egípcio. Acho que a gente pode dar uma olhada nisso aqui, no hermetismo egípcio depois, e nas ideias hindus. Tá? Acho que quando a gente estudar a filosofia oriental, eu já coloco o hermetismo egípcio para a gente entender. É importante que se entenda. Ao mesmo tempo em que o cristianismo começa a ganhar força, o neoplatonismo se apresenta então como uma síntese espiritual filosófica, oferecendo uma metafísica profunda e um caminho de ascensão da alma ao divino. Lembra da gnose? Basicamente tem influência gnóstica. Tá? Obviamente Platão tinha aquela questão dele, né? Do mundo físico, das formas, não dar o conhecimento verdadeiro vem de fora, né? Vem de algo imaterial. Então a linha ficou mistificada agora. Né? O neoplatonismo pode ser resumido como o platonismo mistificado, né? Mais mistificado. Então, ela vai trazer essa metafísica profunda, esse caminho da ascensão da alma até o divino. Né? Inclusive, Platão vai dizer que a alma ela tem a natureza divina, a alma humana. O que o neoplatonismo defendia? O sistema platônico é hierárquico e espiritualista, místico e profundamente metafísico. Ele postula que toda a realidade emana de um princípio supremo e absolutamente simples, chamado Uno. A gente tinha falado sobre isso. Né? O Uno é o princípio supremo de realidade. Ele é transcendente, absoluto, indescritível e inefável. É uma contradição, né? Se ele é indescritível, como que é transcendente? Se é inefável, como que você vai falar sobre ele? Não é um ser entre outros, mas a fonte de todo ser. Ele é tão perfeito que não necessita de nada, e por isso emana espontaneamente tudo o que existe. Ok, a gente viu alguns filósofos, acho que ali pré-socráticos, né, que defendiam a ideia do ápeifon, a ideia a mesma ideia basicamente. O Uno também a gente vê também na ideia de Parmênides, né, dizer não. Emanacionismo. Lembra ali da Cabala Judaica? Que as coisas não são criadas ex nihilo, né, da palavra de Deus, mas são emanações da luz dele. A realidade se desdobra a partir do Uno. Isso aqui é o pensamento neoplatônico. Tá? Então, tem influência dentro da Cabala Judaica. Por meio de emanações, como luz irradiando de uma fonte. Cada nível de realidade é menos perfeito que o anterior. Novamente, Cabala aqui. Mas ainda participa do Uno. Os principais níveis são o Uno, fonte suprema de tudo, além do ser e pensamento. O intelecto, que é o nous, primeira emanação contendo as ideias platônicas eternas. É o mundo da inteligência. E depois a alma do mundo, psique ou cosmo. Né? A emanação do intelecto é a alma universal que anima os cosmos. A partir dela derivam todas as almas individuais. A matéria, para o neoplatônico, é a realidade mais distante do Uno. A mais imperfeita, mas ainda parte da cadeia do ser. Então a realidade é uma emanação desse Uno. A alma humana tem origem divina, como eu disse. Ela provém da alma do mundo e, portanto, carrega dentro de si a centelha do Uno. Ao se desenvolver com o mundo sensível e material,
ela se afasta da sua origem. Então, quando você está vivendo esse mundo, você está se afastando da divindade, né? A missão da alma é retornar ao uno por meio de purificação, contemplação e ascensão espiritual. Salvação por obras de novo. Ascensão espiritual. O caminho neoplatônico é ascético místico. O ser humano deve praticar a virtude e a filosofia, contemplar as ideias eternas, purificar-se dos desejos materiais e alcançar o êxtase, que é enosis, união mística com um estado além da razão e do intelecto. Parece o nirvana budista ou até o estaticismo cabalista. Tá? Então como eu disse, o neoplatonismo é um platonismo mais místico. Né? Esse estado raro só acontece com imensa meditação, disciplina e revelação interior. Maiores defensores do neoplatonismo: Plotino, fundador do neoplatonismo, nasceu no Egito, estudou em Alexandria, em Roma. Ele fundou a escola filosófica em Roma. Seus escritos foram organizados por seu discípulo Porfírio nas Enéadas, obra fundamental do neoplatonismo. Plotino rejeitava a visão materialista e sensorial do mundo e enfatizava a importância da vida interior, da contemplação e da elevação da alma. Sua filosofia é profundamente espiritual. Porfírio, agora o segundo. Né? Então, o Plotino ele existiu entre 205 a 270 depois de Cristo. Depois Porfírio vai estar ali entre 234 a 305 depois de Cristo. Tá? Ele é discípulo de Plotino, responsável por sistematizar seus ensinos, escreveu suas obras de lógica, ética e teologia e combateu o cristianismo em sua famosa obra Contra os Cristãos. Também escreveu a importante biografia de Plotino. Tá? Jamblico, 45 a 325 depois de Cristo. Ele introduziu elementos teúrgicos e mágicos ao neoplatonismo, com mais místico ainda. Para ele, a ascensão da alma não era apenas contemplativa, mas ritualística. Não adianta só você ter uma iluminação intelectual, você tem que ter um rito. Integrou práticas religiosas da antiguidade com a filosofia, criando a via mais popular e mística. E Próclo, 412 a 485 d.C., último grande filósofo neoplatônico de Atenas, criou um sistema ainda mais complexo, com múltiplos níveis de realidade e categorias intermediárias entre o uno e o mundo material. Seus escritos influenciaram profundamente o cristianismo medieval, dizem. Neoplatonismo e religião. O neoplatonismo teve grande influência sobre diversas religiões e tradições. Cristianismo. Teólogos cristãos como Agostinho de Hipona, Pseudo-Dionísio Areopagita e Tomás de Aquino incorporaram algumas ideias neoplatônicas, dizem. Então, se atribui ao neoplatonismo essas ideias aqui. Hierarquia do ser, ideia da supremacia. Claro que isso tudo aqui é mentira. Todas essas coisas já existiam dentro do cristianismo, como eu falei ali sobre a falácia genética. Né? Iluminação interior, por exemplo, é uma questão que Deus ilumina o homem. Né? A alma peregrina em direção a Deus não é uma coisa exclusiva do neoplatonismo. Então, como a gente falou ali, dentro dessas heresias aí vai ter alguma verdade. Judaísmo, a Cabala judaica, ou Cabala judaica, que a gente leu antes, ela, em especial a luriânica, ela vai ter coisas do neoplatonismo, okay? Da emanação divina, hierarquia do universo. Né? Islamismo, filosofias islâmicas como o místico Suhrawardi e os neoplatônicos muçulmanos, como Avicena, por exemplo, adaptaram o sistema neoplatônico à teologia islâmica, transformando o uno em Alá, intelecto e o intermediário angelical. Então, tem algumas escolas muçulmanas que fizeram essa adaptação. Renascimento e influência. No Renascimento europeu, o neoplatonismo foi redescoberto e valorizado como ponte entre a antiguidade clássica e o cristianismo. Destacam-se Marcílio Ficínio, 1433 a 1499, tradutor das obras de Platão e Plotino, fundador da Academia Florentina. Giovanni Pico della Mirandola, que tentou reunir todas as tradições filosóficas e religiosas sob a luz do neoplatonismo. O neoplatonismo vai inspirar também a alquimia e hermetismo renascentista, romantismo alemão, psicologia de Carl Jung e movimentos esotéricos modernos como maçonaria, teosofia e Rosa Cruz.
Então, a gente viu aqui basicamente o neoplatonismo. Eu vou falar um pouco sobre Filo, vou aproveitar que é mais ou menos nessa época, que é um filósofo que a gente tem que estudar também, e eu vou falar um pouco sobre ele, tá? Antes de terminar o vídeo. Tá? Filo de Alexandria. Deixa eu só abrir aqui. Daí eu encerro esse vídeo. Então, Filo de Alexandria, ele viveu entre 20 a.C. e 50 depois de Cristo. Então ele viveu ali na época de Cristo, o apóstolo Paulo. Tá? Ele também é conhecido como Philon Judaeus, ou Philo Judaeus. Foi um filósofo judeu helenístico que viveu nessa época em Alexandria, no Egito. Uma das maiores e mais cosmopolitas cidades do mundo antigo. Philo é uma figura crucial na história de pensamento religioso e filosófico, porque tentou harmonizar a filosofia grega, especialmente o platonismo e o estoicismo, com as tradições religiosas do judaísmo. Ele é amplamente considerado o primeiro grande filósofo judeu, e seu trabalho serviu de ponte entre o pensamento judaico tradicional e a cultura filosófica grega dominante de sua época. Então ele tentou fazer uma ligação entre o estoicismo, o platonismo e o judaísmo, as tradições do judaísmo. Ele viveu durante o auge do Império Romano, né? Onde Alexandria era um centro cultural e intelectual. Né? Então, antigamente, Alexandria era esse centro, ele tinha bastante cultura grega. Essa comunidade falava grega, lia as escrituras na tradição da Septuaginta. Quem não sabe, a Septuaginta ela é a tradução do Antigo Testamento feito por 70 rabinos, né? Ou feito por esses 70 sábios que traduziram os textos hebraicos para o grego. Né? Então ela é a tradução da língua helênica do Antigo Testamento. E ele vivia em um ambiente de sincretismo cultural e religioso lá em Alexandria. Em Alexandria tinha muita mistura. Nesse contexto, muitos judeus procuravam formas de preservar sua identidade religiosa enquanto se integravam à cultura dominante. Philo representa talvez o exemplo mais sofisticado dessa tentativa. Alexandria abrigava também a famosa Biblioteca de Alexandria, um dos maiores centros de saber do mundo antigo. Lembrando que essa biblioteca foi completamente destruída depois. A cidade era o lar de diversos pensadores, escolas filosóficas e tradições místicas, desde os platônicos até os primeiros gnósticos. Philo, profundamente educado nas tradições filosóficas gregas e na teologia judaica, estava idealmente posicionado para realizar uma síntese original entre esses mundos. Vida de Philo de Alexandria. Apesar da importância, muito pouco se sabe sobre ele. Né? Alguns outros autores vão até comentar, né, sobre ele, mas o que se pode chegar à conclusão é que ele veio de uma família rica, de judeus helenizados. Seu irmão, Alexandro, o Albarak, foi um importante oficial financeiro do Império Romano. Philo liderou uma delegação diplomática de judeus alexandrinos ao imperador Calígula por volta de 39 a 40 d.C., para protestar contra a perseguição e maus tratos sofridos pelos judeus no Egito. Ele relata que esse episódio em sua obra Embaixada de Gaio, Legatio ad Gaio, onde mostra-se como um defensor da dignidade do povo judeu e liberdade religiosa. Agora vamos às obras, né? Philo foi um escritor prolífico, escreveu em grego. As suas obras podem ser agrupadas em 3 categorias principais. Primeiro, comentários alegóricos à Torá. Nessas obras, ele vai comentar os primeiros livros da Bíblia hebraica, especialmente de Gênesis e Êxodo, tá? Usando a interpretação alegórica, buscando sentidos ocultos, símbolos por trás das narrativas literais. A criação do mundo, os patriarcas, os sonhos de José, que é herdeiro das coisas divinas, né? Depois, segundo, tratados filosóficos teológicos são os textos mais sistemáticos nos quais Philo discute temas éticos, metafísicos ou teológicos, relacionando conceitos judaicos com ideias de Platão, Aristóteles e os estoicos, entre eles sobre a imutabilidade de Deus, a vida contemplativa, providência, etc. Terceiro, obras históricas e políticas. Entre elas destaca aquela Embaixada Gaia, quando ele vai defender os judeus lá,
E grande parte das obras de Filo foi preservada por cristãos como Orígenes e Eusébio de Cesareia, que viam Filo como uma espécie de proto-cristão, devido à sua teologia do Logos. Então, tem a teologia do Logos, né? Lembrando que o Logos ele é algo comentado já desde Heráclito, que seria o conceito racional da existência, a razão, né? Para alguns uma emanação da própria divindade, para outros próprio Deus. E o Filo ele vai ficar bem próximo na interpretação cristã do que é o Logos, né, nas suas obras. Então, Eusébio e Orígenes consideravam ele um proto-cristão. Doutrinas e ideias centrais, o Deus transcendente. Para Filo, Deus é absolutamente transcendente, infinito, incorpóreo, eterno e inacessível à razão humana. Deus não pode ser conhecido diretamente, mas apenas através de suas manifestações no mundo, emanações e atributos. O Logos. Um dos conceitos mais importantes da filosofia de Filo é o Logos, que significa palavra, razão e inteligência. No pensamento de Filo, o Logos é a razão por meio da qual Deus criou e organiza o universo, o intermediário entre Deus transcendente e o mundo sensível, o modelo ideal, arquetipo das coisas criadas, e muitas vezes identificado como Filho de Deus, espécie de personificação da sabedoria divina. Essa concepção de Logos teve influência direta no cristianismo primitivo, e especialmente no Evangelho de João, se lê, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Então, obviamente, João tinha conhecimento das obras de Filo. Né? Então ele traz consigo todo esse conceito, não que Jesus fosse apenas isso, né? Mas o conceito de ele ser a razão, o intermediário, o Filho de Deus, tudo isso é algo que se encontra em Filo também. Historicamente falando, obviamente a história cai no problema da indução, então a gente está fazendo só uma análise histórica. A alegoria das escrituras. Filo acreditava que os textos sagrados têm múltiplos níveis de interpretação, sendo o literal apenas o mais superficial. Ele via figuras como Abraão, símbolo de virtude racional, a Moisés, um símbolo de lei divina, contemplação filosófica, Adão como alma racional antes da queda. Né? Sua exegese alegórica buscava descobrir verdades eternas, morais e metafísicas ocultas nos relatos bíblicos. Cosmologia e criação. Filo combina o Gênesis com a cosmologia platônica. Deus criou o mundo através do Logos, segundo as ideias eternas. A matéria pré-existia em estado caótico, mas foi ordenada pela razão divina. O mundo, portanto, é bom racional, mas ainda inferior ao mundo espiritual das ideias. Então ele traz aqui a ideia platônica e mistura com a Bíblia. Né? Mas o Logos aqui é o Criador, né? Na concepção de Filo. A alma e a ascensão espiritual. Filo acredita que a alma humana é de origem divina, mas está aprisionada no corpo e na matéria. Isso aqui é a crença gnóstica. E proto-gnose, vamos dizer assim. A gnose vai... Então, a salvação está na ascensão da alma através da razão, contemplação da virtude. Também é um pensamento platônico. Até alcançar a união com o divino. Ele defende uma vida filosófica contemplativa inspirada nos modelos estoicos pitagóricos. Filo influência nas tradições posteriores. Aí a gente vai ver, né, que ele tem algumas influências sobre filosofias judaicas, cristãs e neoplatônicas. Tá? Enfim, aqui eu termino o exame de até Filo ali. Até Filo não digo, né? Filo é o último. Mas até o neoplatonismo, né? Do gnosticismo ao neoplatonismo. Tá? Então eu vou salvar o vídeo aí. Agora, na próxima aula, nós vamos analisar os pais da igreja, os primeiros, os cristãos primitivos e seu combate ao gnosticismo e outras coisas, e sua visão metafísica.